Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Investidor Estudioso. Eu sou o professor Eloy Machado e hoje vamos falar sobre renda fixa, especificamente marcação a mercado. E mesmo não sendo um vídeo que a gente vai falar de ações, de empresas, nada que a gente vai falar aqui é recomendação, nem de investimento, nem de desinvestimento, não é uma sugestão para que você vá para a renda fixa ou que você saia da renda fixa. É bom entender que é apenas um vídeo educativo, onde eu vou te ensinar direitinho sobre marcação a mercado, tá bom? Então, vamos ver o que nós temos para hoje. Gente, eu vou falar um pouquinho de matemática, e às vezes a pessoa fala, matemática é muito chato, não quero saber. Sério, fica aqui, presta atenção, porque não vai ser demorado, não vai ser complicado, eu não vou fazer coisas que te atrapalhem, tá? E vai fazer diferença em você entender direitinho aonde eu quero chegar. Então, confia em mim, fica aqui, não adianta o vídeo, não vai correndo, presta atenção nas explicações, porque eu te garanto que vai valer a pena de verdade, tá? Mesmo que você, mas eu não sou uma pessoa de exatas, né? Eu não sou, nunca gostei de matemática na minha vida. Não se preocupe de verdade. O que nós temos para falar? Vou falar para você sobre funções exponenciais, tá? São funções que têm o formato de um número b elevado a x. Então, por exemplo, y igual a 2 elevado a x, y igual a 3 elevado a x, são funções exponenciais, tá? Eu acho que eu lembro de ter visto isso lá no colégio. Exatamente, você viu? Mas não tem que se preocupar em lembrar, porque o que vai ser necessário eu vou explicar aqui direitinho e de uma forma tranquila. Prometo para você, tá? Então, o que você tem que saber sobre funções exponenciais? Que o gráfico dela é uma curva que entorta para cima. Se você tiver esse número b, que a gente chama de base, né, b de base, esse número b é maior do que 1. E sempre que você está investindo seu dinheiro, esse número b é maior do que 1, senão seu dinheiro não aumentava, tá? Pois bem, então o que acontece é que ele vai partir de 1 e ele vai entortar para cima, tá bom? Então, esse é o gráfico de uma função exponencial qualquer. Claro que conforme o número b ser maior ou ser menor, ela entorta mais ou entorta menos. Ah, mas por que começa do 1? Começa do 1, gente, porque essa função exponencial, ela vai ser acoplada ao seu dinheiro, ao seu investimento, e vai fazer com que o seu... mas eu apliquei 3 mil reais. Legal. Então, o 3 mil reais inicial, você acopla a função exponencial da taxa de juros que você que você pegou, tá? E aí aquele 3 mil reais se desenvolve exponencialmente. Então, quando você investir 3 mil reais, aqui passa a ser 3 mil reais. Tudo isso vai ficar mais claro no decorrer do vídeo com exemplos numéricos. Então, nesse momento, o que você tem que saber? O gráfico de uma função exponencial é uma curva que entorta para cima se esse número b é maior do que 1, e é o que nos interessa quando está em investimentos. Tá bom? Então, agora eu vou mostrar para você a diferença entre uma base maior e uma base menor, ou seja, o número 2 e o número 3, apenas como exemplo, tá? Então, vamos pegar e fazer as contas nós mesmos. Não é difícil, eu sei que você lembra essas continhas. Então, se a gente pegar primeiro o função exponencial com base 2, tá? Se o x for 0, você deve lembrar quanto que dá 2 elevado a 0. Você lembra disso? Se não lembra, não se preocupe. Acredita que isso aqui vai dar 1. Então, 1 estaria aqui, ó. 1. Quando o x for 1, 2 elevado a 1, perceba que eu troco, né, o valorzinho do x ali no expoente. 2 elevado a 1 é 2. Então, quando for o 1, isso aqui vai ser 2. Vai estar aqui, ó. Tá? E quando for x igual a 2, 2 elevado ao quadrado é 4. Então, quando for x igual a 2, ele vai estar aqui no 4. Então, o gráfico de uma exponencial com base 2 vai passar por esses pontos, que nem o desenho azul aqui. Então, esse é o gráfico da função exponencial de base 2. Legal? Vamos apagar essas contas todas e vamos fazer agora com
a base 3. Eu quero que você compare e perceba como que a curva se altera quando você muda a base. Isso que é o importante desse momento. Então, agora, a gente vai fazer lá. Se o x for 0, quanto é 3 elevado a 0? 3 elevado a 0 é 1 também. Ah, é sempre 1 quando eleva a 0? Sempre 1. Você deve lembrar disso. Se não lembra, não tem problema nenhum, tá? Quando o x for 1, 3 elevado a 1 vai dar 3, né? Multiplica o 3 uma única vez. Então, 3 elevado a 1. Aqui é o 3, então vai estar aqui. E quando o x for 2, 3 elevado ao quadrado é 9. Então, aqui está 2, 5, 7, 9. Então, vai estar aqui. Então, o gráfico, quando for na base 3, passa pelos pontos que a gente marcou ali, ó. Então, em rosa, está a exponencial de base 3, tá? De novo, vamos apagar essas contas todas para você poder ver o desenho limpinho. O que você tem que perceber aqui? Muito importante, veja. Quando a base é maior, o gráfico entorta mais, ele entorta para cima, ele cresce mais rapidamente, né? Quando a base é menor, ele demora mais para crescer, ele vai mais lentamente. Então, se você pega pontos na mesma vertical, perceba que o rosa está sempre na frente, né? Sempre em cima do azul, tá? Por quê? Porque a base é maior, então ele cresce mais rapidamente, tá bom? Agora, olha que coisa interessante, tá? Vamos colocar o base 2 que está aqui, o mesmo gráfico que está de um lado está do outro. Só que agora eu vou estipular um ponto que eu vou chamar de final. Claro que matematicamente as funções não têm fim, mas para a gente é um final de um desenho, tá bom? Então, um teto. Chegou ali, não passa. E eu vou pegar esse gráfico rosa e eu vou colocar ele aqui junto para você, com o mesmo final. Perceba que, e isso é importante nesse momento, perceba que quando a base é menor, o gráfico está em cima. Então, o de menor base, que é o azul, o gráfico está em cima. O de maior base, o gráfico está embaixo. Por que que isso mudou? Não é que mudou, é que a gente colocou o mesmo ponto final. Eles chegam no mesmo lugar. Como o rosa, ele cresce mais rápido, ele pode começar mais embaixo, que ele empata depois de um tempo. Percebeu? Então, é como se fosse um carro mais rápido, ele pode sair de trás e ele encosta, né? Ele alcança o carro mais lento. Então, o azul seria o carro mais lento e o rosa o carro mais rápido. Ele sai de trás e encosta. Mas o que é o importante? O importante é que você veja com seus próprios olhos que o gráfico rosa fica embaixo do gráfico azul, ou seja, o maior base fica embaixo da menor base, se o final é o mesmo. De novo, por que isso? Vamos lá, então. Quando você está investindo seu dinheiro, você tem uma taxa de juros, tá? Então, você tem uma taxa de juros e eu vou te mostrar a relação da taxa de juros com a base da exponencial. Legal? Então, eu não vou te ensinar a fazer as contas, porque nós temos alguns vídeos no nosso canal sobre matemática financeira. São vídeos que não têm tanto sucesso assim, acho que as pessoas não gostam muito desse tema, mas de qualquer forma, se você se interessar, está bem explicadinho lá, tá? Depois eu vou colocar aqui no card e no final do vídeo eu coloco o caminho para o vídeo, eu coloco também na descrição desse vídeo o link dessas aulas, tá certo? São interessantes, valem a pena se você tiver essa curiosidade de aprender. Então, a taxa que você está investindo, a taxa de juros, tá? Quando se faz conta com juros compostos, a gente usa o fator de aumento. O fator de aumento, para uma taxa de 3%, o fator de aumento é 1,03, tá bom? De novo, não vou entrar nos detalhes porque que é isso, não é o foco desse vídeo, mas que nem eu te falei, se você tem curiosidade, nós temos vídeos explicando isso. O vídeo de matemática financeira são 3 vídeos que tem lá, explica direitinho a diferença de taxas e fatores. Por que que você faz conta com os
fatores, tá? Pois bem, o fator de aumento é exatamente a base da exponencial. Então, se a base é 1,03, a sua exponencial vai ser 1,03 elevado a x, tá? Se a taxa for de 5%, o fator de aumento é 1,05, a base também é 1,05 e a tua exponencial é 1,05 elevado a x. A base é maior. Então, ó, a base é maior. 1,05 é maior que 1,03, tá? Se for de 12%, o fator é 1,12. A base da exponencial também é 1,12 e a exponencial vai ser 1,12 elevado a x. Tá bom? Então, o que eu quero que você acredite com essa tela, essa tabelinha aqui? Que quanto maior a taxa, maior é a base da sua exponencial. Ok? Quanto maior a taxa, maior é a base da sua exponencial. Beleza? Para que isso? Para que a gente possa justamente partir para o final do vídeo, final da explicaçãozinha, tá? Então, ó, só repetindo de novo, para ficar bem claro. Quanto maior a taxa, maior a base. Então, agora eu vou te fazer perguntinhas. De verdade, pense a respeito delas antes de eu colocar a resposta, antes de eu fazer a resoluçãozinha para você. Olha, eu coloquei duas situações, tá? Essa aqui, onde 3 exponenciais partem do mesmo ponto, e essa daqui, onde 3 exponenciais, elas chegam no mesmo ponto, tá? Pois bem, quando elas partem do mesmo ponto, lembra disso, qual vai ser dessas 3 cores? Ó, tem a verde, tem a laranja e tem a azul. Qual vai ser a curva de maior taxa? Lembra que a maior taxa é a maior base é aquela que sobe mais rápido, aquela que inclina mais a curva. Então, a maior taxa vai ser a verde, maior taxa, tá? Maior taxa. E a azul vai ser a menor taxa. É o que você tinha pensado? Legal. Então, vamos só pensar o seguinte, pensar em números. Se você tivesse 3%, tivesse 5% e tivesse 12%. Essas 3 curvas aí, qual seria qual? Veja, a de 12% seria a verde, a de 5% seria a laranja e a de 3% seria a azul. Então, isso é muito lógico, porque se você parte do mesmo ponto, ou seja, se investe a mesma quantidade de dinheiro a taxas diferentes, onde que você vai ter um maior valor de investimento ao longo do tempo? Onde tiver maior taxa. Então, investir a mesma quantidade de dinheiro, qual vai me dar mais dinheiro depois de um certo tempo? Aquela que tiver aplicado, né, investido na maior taxa. Absolutamente lógico, tá? Agora, vamos pensar quando você tem um ponto final, né, mesmo final do tempo, tá? Então, aqui seria um determinado tempo, todas elas chegando ao mesmo final. Vamos ver se você lembra o que a gente acabou de falar nos minutos anteriores. Então, atenção. Dessas 3 cores, vermelho, rosa e preto, qual delas tem a maior taxa? Então, vamos lembrar? Quando tem o mesmo final, a maior taxa fica embaixo. Então, essa é a da maior taxa. Acertou ou não? Se ficou confuso, volta alguns minutinhos, assiste de novo o que eu falei agora há pouco. Ou se você pulou o vídeo, né, foi pulando minutos, chegou até aqui e não assistiu o que eu falei antes, sério, vale a pena você ouvir e ver com seus olhos os porquês disso, né? A maior está embaixo e a menor está em cima, tá? Ou seja, se você tiver mesmo final de tempo, tá? A menor taxa, vamos pensar que sejam os mesmos que 3%, 5% e 12%, só para a gente poder brincar. A vermelha seria a do 3%, tá? A rosa seria a do 5% e a preta seria a do 12%. Entendeu? Quanto maior a taxa, mais embaixo
fica a curva se tiverem o mesmo final. Beleza? Até aqui está tudo bem ou não? Porque agora eu entro na última tela, finalmente eu vou te falar da marcação a mercado. Então, agora você tem todas as ferramentas para entender o que significa isso na prática, tá? Vamos lá? Então, ó, se não ficou muito claro isso, pergunta lá nos comentários. Se você estiver entendendo, né? Aquele like bacana, acho que merecido, né? Compartilha com seus amigos. É importante que você dê aquele apoio ao nosso canal. Então, vamos lá. Agora chegamos à marcação a mercado. Vamos falar sobre casos reais. Eu tenho alguns prints aqui de taxas verdadeiras do Tesouro Direto, tá? Então, eu vou falar do Tesouro pré-fixado. Vou falar do 2026, porque dá para comparar em todos os prints, né? Então, veja, o primeiro print, gente, coincidentemente, de exato um ano atrás. Ele é de 28/12/2020, tá? Peguei numa matéria lá do Valor Invest, 28/12/2020. O segundo print é de novembro, acho que é 12 de novembro, agora não lembro de cabeça, de 21, tá bom? Essa aqui é de ontem, que é 27/12/21, e essa aqui é de hoje, 28/12/21. Está escrito aqui, né? Então, se você tiver condições de ler a letrinha pequenininha, está escrito aqui, ó, 27 de dezembro, 28 de dezembro, tá? Pois bem, vamos lá. O que acontece? Nós temos taxas diferentes, ó. Então, aqui, 6%, 12%, aqui, ó, e aqui ontem, tá? 10%, os quebradinhos ali, tá? Tá bem pequenininho, ó. 10,61 e 10,54, tá? Bom, o que acontece é o seguinte. Quando o título é prefixado, né? O final deles, veja que aqui tem outra coisa que eu quero que você preste atenção. Deixa eu dar uma limpada aqui, ó. Tem outra coisa que eu quero que você preste atenção, que é o preço unitário. Está vendo aqui? Se você tem alguma noção dos títulos do Tesouro Direto, o prefixado sempre vai valer R$ 1.000 na data do vencimento. Sempre. Tá? Nós temos aqui o vencimento em 1º de janeiro, aqui está 7, mas eu coloquei, digitei errado aqui, tá bom, gente? Nada que atrapalhe a nossa, pronto, a nossa explicação, tá? Mas o importante é que todos eles vão valer 1.000 no vencimento, todos. E aí, o que significa isso daí? Significa que, se eles vão todos valer 1.000 no vencimento, qual que é a diferença de você investir com uma taxa melhor ou uma taxa menor, maior ou menor? O que muda, né? O que é a tal da marcação a mercado? Então, eu fiz algumas curvas aqui. Se você vai se lembrar, com o mesmo final, a maior taxa está embaixo. Então, essa aqui é a maior taxa. E essa aqui é a menor taxa. Tá? Então, vamos supor que essa primeira aqui seja aquela taxa de 6,44. Só para poder conversar. E essa última aqui seja de 12,24, que é essa aqui. Um ano depois, tá? Ou quase um ano depois. Um ano depois seria essa aqui. 10,50 alguma coisa, 10,58. Bom, então o que acontece é o seguinte. O seu dinheiro, né, você foi lá e investiu um tanto e comprou um título aqui. Se você ficar até o final, ele vai chegar em 1.000. Só que esse desenho que você viu fazendo, ele não vai acontecer porque a taxa vai mudando ao longo do tempo. Veja, de um ano para cá, tiveram as reuniões do Copom e a taxa de juros foi subindo. E porque a taxa de juros foi subindo, o Tesouro Selic começou a pagar mais porcentagem, né? uma taxa para atrair o seu dinheiro maior, tá? Chegando aos 12% e agora aos 10%, ok? Então, o que acontece com o caminho do seu dinheiro? Ele começa aqui,
Aí tem uma reunião da Selic e aumenta a taxa. Quando aumenta a taxa, o que acontece com a curva? Ela cai. Ela continua, fala assim, mas perdi dinheiro. Lembre que o final de todos os caminhos é 1.000. Então, você nunca perde se você ficar até o final. Mas, sim, se você fica olhando qual é o preço unitário, né, esse valor aqui, ó, perceba que ele começou a 700, tá? E depois ele foi para 600, sim. Então, aparentemente, você está perdendo dinheiro no sentido de que o meio do caminho vai sofrendo o quê? Marcação a mercado. Então, essa mudança de patamar das curvas é a marcação a mercado. Aí teve outra reunião, ela cai para cá, teve outra reunião, cai para cá, teve outra reunião, cai para cá. Então, notem que cada vez que aumenta a taxa, ele vai mudando para uma curva mais embaixo, e embora todas as curvas ao longo do tempo aumentem, você vai verificar, sim, uma perda de patrimônio. Se você tiver que vender e sair no meio do caminho, você vai perder dinheiro, tá? Então, notem que se você colocou uma grana aqui, aí por algum motivo você teve que tirar o dinheiro aqui, você perdeu. Ó, tá mais baixo, tá? Houve uma queda, ok? Se você levar até o vencimento, né? O que vai acontecer? Levando até o vencimento, você vai chegar no 1.000 de qualquer forma. Entendeu? Então, não tirou o dinheiro, não mexeu nele. Você vai ter atropelos, mas o final é o final que você contratou. Ninguém vai roubar o dinheiro de ninguém, ninguém vai ficar com o dinheiro seu, tá? O que acontece é que nem eu falei antes, ao longo do tempo, ele vai se ajeitando e esse ajuste é o que se chama marcação a mercado. Entendeu a ideia? Aí, o que aconteceu recentemente, né? A taxa deu uma diminuída. Então, veja, hoje, por exemplo, está 10 e alguma coisa, já esteve em 12, tá? Então, ela volta para um patamar, ela sobe. Então, você pode ganhar dinheiro quando as taxas vão diminuindo. Quer dizer que, então, o que acontece, de novo, se você tiver aumentos da taxa, você vai indo para baixo. Lembra que as curvas com maior taxa estão embaixo. Quando tem diminuição da taxa, você vai indo para cima. Insisto, o final do trajeto é o mesmo para todos, que é 1.000, tá? É o 1.000. Eu estou dando exemplo, gente, com pré-fixado, porque é mais fácil. Mas tudo que tiver taxa embutida, né, que é pré-fixado, então pega lá IPCA mais 5%, IPCA mais 7%. Esse 5%, esse 7%, vai ocasionar marcação a mercado. Tá? O IPCA é o IPCA, a inflação que tiver. Isso vai mudando o preço futuro. Mas não é o foco desse vídeo também, porque complica um pouco. A ideia não é complicar. Mas acredite que se você entender a ideia de marcação a mercado com esse exemplo, na sua cabeça tudo vai ficar claro. Tá? Qual que é a ideia? Aumentou a taxa de juros, você vai descendo de patamar da curva. Diminuiu a taxa de juros, você vai subindo de patamar da curva. Até um momento que você vai chegar lá no final, chega no 1.000, de qualquer forma, tá? Então, o que muda é justamente que o teu trajeto pode sofrer oscilações até chegar no que foi combinado, tá bom? Será que ficou claro? Importante que você pense, vê direitinho, se assim, né, reflita se ficou claro, se não ficou, às vezes é porque você pulou parte do vídeo, assistiu em velocidade 2 vezes, não entendeu direito alguma explicação, tá? Mas se ficou alguma dúvida mesmo, alguma coisa que você pensou e eu não expliquei, pergunta lá nos comentários, ou mesmo ouvir a sua opinião, saber o que você achou desse vídeo, né? Saber se você tem renda fixa, saber se você pegou uma taxa bacana, tá? Fala assim, mas qual que seria a estratégia, então? Pegar sempre a maior taxa? Claro, o problema é acertar a maior taxa, né? É muito difícil saber qual vai ser a maior, entendeu? Mas o que é importante é a gente ter noção que se a tendência é de aumento de taxas, você tem uma tendência de ir abaixando a curva, e se a tendência de aumento é de diminuição, perdão, de taxas, você tem uma tendência de ir subindo no preço unitário, tá? Esse preço unitário do título aqui, ó.
perceba uma coisa, só para a gente finalizar. Veja, deixa eu limpar aqui. Ó, olha uma coisa importantíssima aqui, gente. Isso aqui, um ano depois, a pessoa que gastou, colocou, investiu R$ 731, ela está com R$ 680 aqui, ó. 669, tá? Então, há uma perda, um ano depois. Um ano depois. Ah, mas renda fixa eu não perco dinheiro. Renda fixa, né, como diz a Marília, né, uma das maiores entendedoras de renda fixa do Brasil, extremamente capaz e coisa, ela sempre fala, renda fixa não é fixa, tá? Muita gente consegue ganhar um dinheiro lascado, sabendo trabalhar com as taxas, e também muita gente perde um dinheiro lascado por ignorância, gente, que eu falo no super bom sentido, né? Uma coisa que você ignora, tá certo? Tipo, eu não sabia da marcação a mercado. Então, a ideia do vídeo é justamente te explicar isso daí, tá? Te deixar ou tranquilo, por que meu dinheiro por que eu estou perdendo na renda fixa? Por causa disso. Mas não se preocupe, se você conseguir deixar o dinheiro até o final, você não perde. O problema é se você tiver que tirar o dinheiro no meio do caminho, tá bom? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que eu tenha conseguido explicar direitinho, tá bom? E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um grande abraço, fique com Deus.